Uma boa noite, um bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo então essa aula. E dando continuidade a essa apostila que iniciamos na semana passada, quero comentar um pouquinho sobre a América ainda. E eu acabei dividindo o continente americano para trabalhar com vocês em três partes. Semana passada foi a América do Norte, hoje quero comentar um pouquinho sobre a América Central e na próxima semana eu vou comentar um pouquinho sobre a América do Sul. Então essa aula da América Central ela vai ser um pouquinho mais curta do que as outras, tá? Os temas eles são alguns pontos, na verdade, que merecem destaques aí para a gente poder comentar. E aí eu começo com a mesma imagem da semana passada, que eu quero que vocês observem a localização da América Central. Essa América Central está quase que totalmente entre a zona intertropical, tá? Mas em função de diferenças de relevo, a gente vai ter desde climas quentes e úmidos, áreas de climas quentes e secos, e também áreas, principalmente no topo dos vulcões, aí as partes mais elevadas, que nós vamos ter também aí áreas muito frias. Então a gente vai ter uma geografia em função do relevo um tanto quanto complexa nessa região. E também é importante que a gente tenha noção de quais são os países que nós temos na América Central, a sua localização. Obviamente que alguns deles são mais importantes do que outros. E aí, da mesma forma que eu pus na aula da semana passada um sobre a América do Norte, que é a mais fácil, né, que são só 3 países, nós temos aqui cerca de 20 países na América Central, mas na verdade não são bem 20 países, tem territórios autônomos aqui, eu tenho possessões de outros países, então acaba variando um pouquinho. Eu vou colocar alguns que eu gostaria que vocês soubessem pelo menos a localização deles, tá? O primeiro deles, e talvez o mais importante da América Central, é esse que está sendo indicado aí pelo número 1, que eu espero que vocês saibam do que eu estou falando, né, que é a América Central, aliás, na América Central, né, que é um país chamado de Cuba. A capital de Cuba é Havana. E aí você tem que ter uma noção aí, tem que ter de onde ela está localizada, saber um pouquinho sobre Cuba, sobre as revoluções cubanas aí que leva Fidel Castro ao poder em 59. Eu tenho que ter um mínimo de noção sobre isso, tá, gente? Porque é importante, ele pode aparecer como uma ou outra questão aí para vocês em prova. Depois, indicado pelo número 2, um outro país que tem uma importância muito, 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 muito grande. Ele é bastante famoso no Brasil, principalmente pela música, tá? E outras cositas más, mas em especial aí, além da música, esse país se destaca entre aí o quarto maior, né? Tá entre os 4 maiores produtores do mundo de bauxita, que é o recurso mineral no qual se produz o alumínio, tá? Não sei se você já tem noção de que país é esse daí, mas eu estou falando da Jamaica. A capital da Jamaica aí é Kingston, tá? Então, bem importante ter uma noção. Depois, eu vou colocar aqui, ó, indicando pelo número 3, tá? Esse país número 3 é o país mais pobre do continente americano. E é interessante porque ele foi o primeiro país da América a decretar a sua independência, tá? O Haiti, capital aí Porto Príncipe, que depois do terremoto de 2010, de janeiro de 2010, o país já era extremamente pobre, vivia um caos na política dele interna, acabou então ficando milhares de vezes pior, e aí como reflexo disso no Brasil a gente vai ter vários haitianos migrando para o Brasil em busca de melhores condições de vida. É nesse terremoto de 2010 que nós temos a morte da Zilda Arnes, tá? E também é importante ressaltar que o Brasil já estava, antes do terremoto no Haiti, numa missão aí de paz da ONU nesse país, tá? Depois eu vou comentar um pouquinho mais especificamente sobre o que aconteceu no Haiti, mas bem leve, principalmente em função do terremoto, tá? Num país ali do ladinho dele, que é a chamada República Dominicana, capital aí é Santo Domingo, capital desse país, que também é um país pobre, mas é um país que tem no turismo uma das suas grandes vocações. Eu acredito que vocês já ouviram falar, por exemplo, dos resorts da República Dominicana, e em especial aí a Punta Canas.
Essa ilha, gente, inteira, que é formada pelo número 3 e o número 4, ela é também chamada de Ilha de Hispaniola, tá? Quem já assistiu aquele filme Amistad, ou La Amistad, que eu super recomendo, que fala sobre o tráfico negreiro em si, que é um filme espetacular, tá? Que vai falar um pouquinho dessa ilha de Hispaniola. Depois, indicado ali pelo número 5, eu tenho uma outra ilha, que na verdade é um território autônomo dos Estados Unidos, que se chama Porto Rico, tá? E aí Porto Rico, então, pertence aos Estados Unidos, embora eles não tenham representantes no Congresso. Essas são as principais ilhas da América Central. Toda essa América Central, gente, nós podemos dividi-las aí em várias partes, tá? Primeira parte, eu tenho as ilhas, tá? Só que aí eu tenho as grandes Antilhas, que são as maiores ilhas, e eu tenho as pequenas Antilhas, que são as menores ilhas, que são essas que estão aqui, ó, são aí Martinica, Antigua e Barbuda, são trocentas delas que não me interessa aqui num primeiro momento os nomes delas ou a ordem delas, tá? Nós temos aqui a número 6, que esse conjunto de ilhas aqui se chama Bahamas, tá? Depois eu tenho, já voltando aqui agora para essa parte que vai ligar a América do Norte à América do Sul, indicada aqui pelo número 7, eu tenho a Guatemala. A capital da Guatemala é Cidade da Guatemala, tá? Depois, observem que ela tem um litoral tanto aqui para o Atlântico quanto para o Oceano também Pacífico. Número 8 é o único país, digamos assim, de toda a América que vai ter a sua colonização desde o início pelos ingleses, tá? Que é um país chamado aí de Belize, tá? O Haiti foi colonização francesa, mas foram os espanhóis os primeiros que chegaram aqui, tá, gente? Então aqui eu tenho Belize, a capital de Belize é Belmopan, tá? Lembrando que toda essa região do sul do México aí vai pegar parte de Belize e Guatemala, eu tenho desde a civilização asteca aqui no México, tá? Mas nessa região aqui eu tenho a civilização maia que viveu nessa região aqui que é da península de Yucatán, que é essa região aqui do México. Depois, indicado pelo número 9, eu tenho um país minúsculo que se chama El Salvador, capital San Salvador. Aí tem todo o seu território voltado para o Oceano Pacífico. Depois, indicado pelo número 10, que é um país aí que tem uma complexidade muito grande pelos conflitos internos, tá? Que é um país chamado de Honduras. A capital de Honduras é Tegucigalpa, tá? Um país comparado com os outros aí da América Central, ele é significativamente grande em extensão territorial. Eu tenho aqui o mais complexo deles na atualidade, na questão de geopolítica, em função da, dos conflitos internos, de guerra civil que a gente tem em vários aspectos aqui, tá? De pessoas armadas aí, ou como fosse na Colômbia as Farc, tá? Que a gente vai ter muito grande aqui, que é esse país chamado de Nicarágua. A capital da Nicarágua é Manágua, que também é banhada aí pelos dois oceanos, assim como Honduras. Depois indicado pelo número 12, que é o país que vai ter a melhor condição de vida e mais próspero de todos, que tem uma condição econômica muito boa comparado com os demais, que é um país chamado de Costa Rica, em função de paz política no país, uma homogeneidade cultural também, que faz com que eu tenha então indicadores sociais, econômicos aí que se destacam quando comparado com os outros da América Central, especialmente essa parte aqui que a gente chama de istmo, tá? As ilhas também pode ser chamada aqui de América Insular, tá? Que são as ilhas e essa parte aqui de continental. E aí, essa partezinha, então, que liga América do Sul e América do Norte, a gente chama de istmo, tá? Depois, indicado aqui pelo número 13, é um país extremamente importante, que a gente tem uma noçãozinha sobre ele, que se chama Panamá. E aí, o Panamá, até o século XIX, ele fazia parte desse país que está aqui, ó, que é a Colômbia. Os Estados Unidos tinham a intenção da construção do Canal do Panamá, que ele foi começado pelos franceses, mas foram os americanos que terminaram a construção em 1914, e aí justamente para conseguir autorização para terminar o canal,
os Estados Unidos vão ajudar que a população que vivia nessa área lutasse pela sua independência da Colômbia, e aí, como recompensa por ter ajudado na libertação dessa parte da Colômbia, eles vão ter a autorização para a construção do Canal do Panamá, que vai ser terminado em 1914 e vai ficar sob possessão norte-americana até o ano de 1999, quando ele é devolvido para os panamenhos, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre o Canal do Panamá, aí eu rever alguma coisinha daí para frente. Além disso, eu vou estar indicando aqui no número 14 uma ilhazinha do nada, no meio do nada, com coisa nenhuma, mas que tem uma importância extremamente significativa, que se chama as Ilhas Caimãs, que são paraísos fiscais, assim como Bahamas, mas também aqui o Panamá, que é um paraíso fiscal. E por fim, o outro país aqui, que é essa ilha maior aqui, que é Trinidad e Tobago, que é um país importante justamente em função, a gente pode dizer assim, de ser um grande produtor de petróleo. Aí que vem o destaque de Trinidad e Tobago, tá? Dessa região. Tá? Então, a capital aqui que eu não coloquei da Costa Rica é San José, e do Panamá é a cidade do Panamá. Ok? Então, vamos lá. Ó. Aqui eu coloco todos os países para vocês terem uma noçãozinha, tá? Depois você pode dar um zoom ou procurar melhor aí na internet. Aqui no meio a gente vai ter várias ilhas, por exemplo, que pertencem ainda à França, que pertencem à Holanda, que pertencem ao Reino Unido, que ainda mantém essas possessões aqui nessa América, tá, Central. Tá? E aí nós vamos perceber que toda essa região aqui é o chamado Mar do Caribe, tá? Região caribenha. E aí você já consegue ter uma noção. Se é quente, um monte de ilha, o turismo vai ser uma das principais atividades econômicas dessa região. E eu quero também que vocês observem a proximidade dos Estados Unidos com Cuba, tá? Já que isso aqui é bem importante aí para a geopolítica que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Algumas coisinhas. E aí as Ilhas Caimãs que estão aqui, ó, tá? Que é uma possessão do Reino Unido. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre América Central. Aqui eu dei uma ampliada na região aqui dessas ilhas, desse arco de ilhas aí, que são ilhas vulcânicas. A gente consegue perceber, né, que ele forma um arco vulcânico aqui. Então olha só, desde Granada, São Vicente e Granadina, Santa Lúcia, Martinica, Dominica, Guadalupe, e são trocentos ilhas aí que a gente não tem necessidade de saber, obviamente, de cor isso aqui, ó, de Barbados e tal, ok? Olha aqui ilhas de Margarida, de Tortuga, mas daí pertencem para a Venezuela, que é esse país que está aqui. Então, essa parte a gente chama então de América Central continental, e essa outra aqui de América Central insular e ou Antilhas. Aí eu tenho as grandes Antilhas e as pequenas Antilhas, ou seja, as grandes ilhas e as pequenas ilhas. Lembrando que toda essa região aqui, gente, tá, que vai pegar a Venezuela, só que daí a América do Sul, é extremamente rico em petróleo, assim como essa região aqui do Golfo do México, que eu falei para vocês, também é extremamente rica em petróleo. Nessa outra imagem que eu coloco em relação ao relevo, à topografia, ela vai ser importante para a gente ter uma noção de que a população ela não está muito bem distribuída perfeitamente ao longo do território desses países, em função de ter um relevo extremamente acidentado. E aí esse relevo extremamente acidentado, ele dificulta a ocupação humana, tá? Essas áreas que têm maior dificuldade para a ocupação humana, que está sendo representado pelo marrom, a gente consegue ver pela legenda aqui, ó, que é a parte mais elevada, são as chamadas áreas anicúmenas, ou seja, que dificultam a ocupação humana, enquanto que as áreas que favorecem a ocupação humana são as chamadas áreas ecúmenas, tá? Que favorecem isso. E aí, obviamente, em torno das capitais, que nós vamos ter as maiores densidades demográficas de todos esses países aí da região do Istmo, tá? E aí uma outra coisa que é importante que em relação às planícies, a gente consegue perceber também pela extensão da parte do istmo aqui, que eu não tenho nenhum rio de grande porte, mas são rios de curta extensão que correm ou para o Atlântico ou ainda para o Pacífico, e que esses rios vão ter também um aproveitamento para geração de hidroeletricidade em função desse relevo bastante acidentado.
E essa parte aqui, que é a menor distância entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, aproximadamente aí 81 quilômetros, é onde foi construído o Canal do Panamá. E tem alguns lagos artificiais aí para facilitar também essa circulação aqui. Então, eu coloquei aqui uma imagem do resort de Ponta Cana, República Dominicana, tá? E aqui, só uma coisinha que eu vi agora, que eu coloquei uma imagem, um N a mais aqui, tá? Que é a República Dominicana, que a gente tem, é muito famoso no Brasil os pacotes de turismo para essa região, justamente porque são resorts que a gente chama de all inclusive, ou seja, todo o tempo que você fica lá está tudo incluído, comida, bebida e aí a estadia. E dependendo da época que você vai, até não são tão caros, tá? Mas isso atrai então turista também aí do mundo inteiro e tem para todos os bolsos aí dessa região. Então isso aqui é só uma imagem para mostrar que como o turismo é extremamente importante aí para essa região. Uma outra coisa que se destaca nessa região é da importância geopolítica que tem aí em relação ao Panamá, que é justamente a construção desses canais, tá? Que vai ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. O Oceano Pacífico, ele tem marés muito maiores do que o Atlântico, e ele está em média 25 centímetros mais elevado o nível dele do que o Oceano Atlântico. E é isso que vai ajudar aí a permitir a navegação de um lado para outro. Foram os franceses que começaram a construção e acabaram abandonando, desde conflitos internos na França, mas em função das doenças tropicais que matavam aos milhares aqui nessa região, e os Estados Unidos que vai assumir e termina o canal em 1914. Para a gente ter uma noção, esses lagos aqui de Gatun e vários outros que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, eles são lagos artificiais justamente para que eles possam ser navegáveis. E como que se dá isso? Olha, então eu tenho o Oceano Atlântico aqui e do outro lado eu tenho o Oceano Pacífico. Então esses canais, olha aqui, ó, são as eclusas, que são esses elevadores para essas embarcações. Então a gente está vendo aqui ó, que são vários degraus, mas ao mesmo tempo eu tenho vários lagos aqui, ó, como o Lago de Miraflores, Lago de Gatun, tá? Que vão permitir, se você observar, que sempre vai ter uma conexão de água entre eles. Eu acredito que a gente já viu na aula da semana passada, acredito não, tenho certeza que foi eu que mostrei, como que funciona esse mecanismo das eclusas, que pode ser por esse sistema de válvulas, aqui tem vários tipos delas, mas é para mostrar que as comportas, quando elas abrem e fecham é com o objetivo de nivelar o nível de água dos dois lados aqui, para que essas embarcações possam subir e descer. É assim que funciona o princípio aí dessas eclusas. E pelo Canal do Panamá, acredita-se que passa cerca de 4 a 5% do comércio mundial e hoje em torno de 13 a 15 mil navios que passam por ali. Então, desde 99, quando os Estados Unidos devolveu o canal para o Panamá, mas na verdade foi um acordo construído em 1967, que é com o general que era o presidente do Panamá, o Marto Rijos, tá? E o Carter, que era o presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos em 77, que vão assinar esse canal para devolução dele em 99. Então, as embarcações ou o preço do pedágio, gente, é com base no tamanho da carga. E aí eu estava pesquisando sobre isso, um dos maiores preços já pagos até hoje custou mais aí de 300 mil dólares de pedágio, mas ele vale a pena porque esse canal do Panamá, como o próprio nome diz, a ideia dele é encurtar distâncias. Eu já vou voltar nessa imagem, quero só mostrar aqui um mapinha, olha. Ele é a principal rota que liga, por exemplo, a costa oriental dos Estados Unidos, tá? A costa leste, até a costa oeste dos Estados Unidos. Da mesma forma, os produtos industrializados, aquilo que é produzido nessa região, ou produtos agropecuários norte-americanos que são exportados para a China, eles obrigatoriamente aqui ó, passam pelo Canal do Panamá, bem como produtos oriundos da China, com destino aos Estados Unidos, essa região ou ainda a Europa, passam por aqui. Tá? Da mesma forma como dos países europeus que exportam para os países da oeste, ou a oeste da América do Sul. Então, esse é o menor caminho e o mais seguro. Essa região do Estreito de Magalhães, aqui no extremo sul da América do Sul, é uma área muito difícil de navegação. Então, os riscos que isso acabam trazendo para as embarcações
é bastante significativo. Tanto que os primeiros que passaram por aqui, que é com Magalhães e que levaram um cagaço, a maior parte das embarcações acabaram naufragando, quando eles conseguiram passar e chegar aqui desse lado, aí que diminui as águas revoltosas aqui, eles chamam essa região de Pacífico, daí que vem o nome de Pacífico, mas não é o oceano mais calmo, digamos assim, de todos eles. E comparando, por exemplo, uma viagem de Nova York até São Francisco, olha quantos quilômetros aí ela é encurtada, ó, de 8.370 quilômetros aproximadamente, passando pelo Canal do Panamá até quase 21 mil quilômetros, quase 3 vezes, né, se fosse contornar aqui pela América do Sul. Ah, professor, por que não faz a volta aqui pelo extremo norte? Lembra que aqui está quase sempre congelado e aí tem um risco gigantesco para navegação e não há rota, por enquanto, por esses caminhos, tá? Então, aí mostrando como é a importância do local. Quando a gente vê, por exemplo, que o Brasil, as nossas exportações para a Índia, elas também, e para a China principalmente, elas também fazem esse caminho via Canal do Panamá. E aí, obviamente, que não são todos os navios que conseguem passar pelo Canal do Panamá. Tanto que entre 2008 e 2014 foi construído uma terceira pista, digamos assim, um terceiro canal no Panamá, muito mais largo e mais profundo, que a gente diz que ele tem um calado maior, permitindo que embarcações maiores consigam passar aí pelo Canal do Panamá. Lembrando que o navio, quando ele entra para atravessar pelo Canal do Panamá, gente, ele não está com o motor ligado. Você vai ter alguns carrinhos, como estão aqui em volta, a gente consegue ver na imagem, que eles vão fazer o papel de rebocar essa embarcação para evitar que aconteçam acidentes aqui no local, tá? Então, aqui para a gente ter uma noção, aqui em nível mundial, para a gente ter uma noção da estratégia desse canal que está aqui, né, que é o canal do Panamá. Um outro canal que é extremamente importante para isso aqui é o canal de Suez, que é que liga o Oceano Índico, o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, que tá, o canal de Suez aí pertence ao Egito, tá? Só para a gente ter uma noção. Outro aspecto importante tem a ver com a localização aí desse istmo da América Central. É uma área que tem o encontro de várias placas tectônicas, é geologicamente bastante ativo, tem várias, dezenas e dezenas de vulcões ativos nessa região, e uma das características, e aí eu peguei essa imagem para mostrar isso, que além dos danos materiais que ocasionam aí pela erupção desses vulcões, os tremores de terra, que levam muitas pessoas a perderem a vida, as cinzas dos vulcões, eles dão uma fertilidade bastante elevada para esse solo onde elas caem. Então, essas cinzas vulcânicas vão fazer com que essas terras sejam extremamente férteis. Por isso também que na América Central os principais produtos de exportação são aí o tabaco, vai ter cacau em parte da floresta, né? A gente vai ter outros produtos que são produzidos além disso, cana-de-açúcar, que vai ser extremamente importante para a produção do rum, que é uma bebida bastante característica aí que a gente lembra aí dos filmes sobre os piratas. Então tem essa característica desses produtos tropicais que são produzidos nesses locais, tá? Outra característica que é bastante significativa, que eu destaquei, um país que eu acabei de falar antes aí para vocês, que são os paraísos fiscais. O que é um paraíso fiscal? Na verdade, eu brinco que paraíso fiscal, na verdade, é o crime organizado legalizado, tá? Então, são territórios onde o crime é permitido, praticamente é isso. Porque nos paraísos fiscais, significa que você deposita dinheiro nos bancos que estão nesse país. Esses bancos, eles não perguntam da onde que veio esse dinheiro, se é origem lícita, ou seja, se é de droga, se é lavagem de dinheiro, se é de corrupção. Não importa a origem desse dinheiro, esses bancos então não querem saber a origem e cobram um juro muito pequeno para que você guarde esse dinheiro lá. E eles vivem, obviamente, aí em função disso, por isso o nome que são de paraísos fiscais. Embora haja uma pressão internacional aí para que esses paraísos fiscais de vez em quando informem, por exemplo, da onde que veio esse dinheiro, que obrigue a dizer quem tem conta lá e tal, mas é ainda um submundo, um limbo isso, tá? Lembrando que um dos maiores paraísos fiscais do mundo é um estado americano chamado de Delaware,
tá? Que funciona como um paraíso fiscal, da mesma forma, e é nos Estados Unidos. O Panamá também é um paraíso fiscal, a gente tem Bahamas é paraíso fiscal, Suíça é paraíso fiscal, Luxemburgo é paraíso fiscal, Liechtenstein é paraíso fiscal, Andorra é paraíso fiscal, Singapura também é paraíso fiscal. Então, vários desses lugares aí do mundo que é para guardar esse dinheiro de lavagem, de corrupção, de drogas, de tráfico humano e assim por diante. Aqui uma plantação de tabaco, tá? Tabaco, para quem não sabe o que se faz, o cigarro. E aí em Cuba, que é famosíssima, principalmente aí pela produção dos melhores charutos do mundo, para quem gosta desse negócio pelo menos, e também o rum, que é uma bebida bem típica aí do Caribe, só que aí o rum ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, tá? Que é um produto extremamente importante também, produzido até hoje na América Central. Se você lembrar, no final da União Ibérica, em 1640, quando termina a União Ibérica, que os portugueses vão conseguir expulsar os holandeses do nordeste do Brasil, eles passam a produzir o açúcar nessa América Central, basicamente, e que leva a toda a decadência do ciclo açucareiro do Nordeste brasileiro, já que os holandeses passaram a produzir na América Central e os holandeses eram conhecidos como os carreteiros do mar, já que é eles que faziam o transporte e inseriam esse produto na Europa. Então você vai ter mais gente produzindo, o preço despenca e aí complica bastante a situação do Brasil. Um outro detalhe que eu coloco aqui para lembrá-los também, que é bem importante, que esses países da América Central, embora da América do Sul também, eles são conhecidos como República de Bananas, tá? Por que República de Bananas? Olha que interessante. São países que dependem de plantation, basicamente. O que é plantation? Propriedades agrícolas, geralmente grandes propriedades, monocultoras, que utilizam ou utilizavam trabalho escravo na época ou em condições análogas à escravidão. E essa produção se destina à exportação essas propriedades estão nas mãos de uma elite econômica oligárquica, como a gente tinha aqui no Brasil com a questão da cafeicultura do açúcar, e esses produtos, basicamente, que são destinados à exportação, eram controlados aí por uma empresa norte-americana, que é a United Fruit Company, tá, que introduzia esses produtos nos Estados Unidos, e a população produzia isso, mas elas não se apropriavam do lucro delas. E geralmente são países, por exemplo, com ditaduras, são países que têm conflitos internos absurdos, uma pobreza, um desnível socioeconômico bastante problemático. Então, essa América Central e América do Sul em parte, mas principalmente no início era Honduras e Guatemala, que foram chamadas assim, elas sempre querem dizer países onde tem governos fracos, onde tem uma instabilidade interna muito grande, tem conflitos sociais, então, bastante significativo, e que é praticamente um caos, tá? A economia desses países. Então, isso que significa essas repúblicas de bananas. Lembra que é um clima tropical, então banana porque é um produto que teve uma aceitação muito boa nos Estados Unidos, na Europa também, mas que tem sua origem em locais de clima bastante quentes, tá? Então, algumas características. A agricultura, principal atividade econômica junto com o turismo, né? Destaca-se aí a cana-de-açúcar, que Cuba é o maior produtor. A produção agrícola voltada ao mercado externo, com as plantations. Dos recursos minerais se destacam a Jamaica, que produz a bauxita, que é da onde se extrai o alumínio, mas Trinidad, Tobago, Aruba, Curaçao, e parte de outros países a gente vai ter uma produção bastante significativa também de petróleo. E eu já havia comentado antes em relação ao turismo, tá? Que tenha toda uma rede hoteleira basicamente controlada pelos países ricos, especialmente aí Estados Unidos e países europeus e canadenses também que controlam esses resorts aí. Um aspecto importante que eu comentei antes para vocês é que é em Porto Príncipe, que era a sede do governo, que já era extremamente problemático, vive em guerra civil, tanto que tem uma missão da ONU de paz lá, que depois o Brasil foi chefiar essa missão, que teve aí, já era problemático o negócio. Nós vamos ter no Haiti, então, em janeiro de 2010, um tremor de terra bastante significativo que destruiu o Palácio Presidencial. Então, isso aqui representa não só a queda da capacidade política de autogoverno desse país, né, mas de como ele tem um controle sobre o seu país como um todo.
Aqui eu coloco essa imagem para a gente perceber, na verdade existem várias outras placas tectônicas, tá, aqui menores, mas de quão complexo é, geologicamente falando, essa área, que tem uma instabilidade muito grande. Mas aqui, ó, onde vai estar o Haiti, na parte mais ocidental da ilha de Hispaniola, tem alguma coisa interessante, ó. Eu tenho uma placa ao norte, que é a placa norte-americana, que se desloca no sentido oeste, e eu tenho uma outra parte dela, que é a chamada placa caribenha, que se desloca no sentido leste. Então eu tenho um deslizamento lateral, um movimento transcorrente da placa tectônica, e a gente consegue perceber nitidamente isso pela formação do relevo, e com o tempo eu vou formando tensões entre essas falhas e essas placas tectônicas. E aí é onde está situada a capital do país, que é Porto Príncipe, teve uma destruição muito grande, um terremoto mais ou menos na escala 7. Ah, professor, mas 7 não é muito elevado, mas para um país que é extremamente pobre, que tem uma infraestrutura já extremamente precária, esses tremores de terras não precisam ter uma intensidade 9, por exemplo, 9 alguma coisa, porque como as construções são extremamente precárias, então o nível de estrago que ele vai produzir é bastante significativo. Então, ferrou aí, acabou destruindo ou prejudicando mais ainda as condições socioeconômicas no Haiti. Lembrando que toda essa parte da América Central, só que continental aqui, ó, ela está inserida no que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico. Mas existe nessa região aqui onde está o Haiti, o chamado de Círculo de Fogo da América Central do Atlântico aqui nessa região, tá? Que é para a gente ter uma noçãozinha, sempre tem que ter um contexto de onde que ele está se inserindo. Aqui é uma outra imagem que eu coloco das placas ou tectônicas menores, como placa de Nazca, norte aí dos Andes, a placa sul-americana, placa de Cocos, placa norte-americana, e qual é o principal sentido que elas se movem. E aqui é onde que passa uma dessas principais falhas, que é aí na região do Haiti. Fora isso, tem que lembrar que essa região da América Central, todos os anos, principalmente nas mudanças de estação do ano, por exemplo, lá no mês de março e agora no mês de setembro, mais ou menos, que é entre inverno, verão, verão e inverno, as estações intermediárias, primavera e outono, nós temos a ocorrência dos furacões em função do aumento de temperatura da água dos oceanos, que leva à formação de uma área de baixa pressão, que atrai o ar que está no entorno, e aí eu tenho os furacões que vivem assolando essa região aqui. Então aqui eu coloco para a gente ver também, nessa área de choque de placas tectônicas, olha aqui, ó, olha a quantidade de vulcões ativos que eu tenho em toda essa região aqui, ó. Então isso aqui é um barril de pólvora, né? No sentido de geologicamente falando, ou dos desastres naturais que acontecem por esse lado aqui. Então, aqui para mostrar que, olha, no mesmo dia você vai ter tanto furacão atingindo aqui essa região, quanto terremoto. E aí, se for no oceano, os tsunamis da vida podem destruir aí a população que vive na região aí litorânea principalmente. Aqui algumas coisinhas bem rapidinho para comentar com vocês, já que a gente não tem um tempo maior para se aprofundar em detalhes. Em 1962, para ser mais exato aí com vocês, nós vamos ter o Kennedy, que é um presidente dos Estados Unidos, que vai impor um bloqueio econômico aí a Cuba. Em 1959, Cuba vai realizar a chamada Revolução Cubana. Essa Revolução Cubana que do início não era aí deixar isso bem claro, essa Revolução Cubana não era socialista no início dela, mas onde o Fidel Castro ele vai depor o presidente chamado Fulgêncio Batista, que era indicado aí pelos norte-americanos ou favorável aos norte-americanos, e depois eles vão principalmente nacionalizar as terras de Cuba, que produziam principalmente tabaco e açúcar para exportação dos Estados Unidos. As melhores terras produzindo produtos que não alimentavam os cubanos que passavam fome. Então Fidel Castro começa a nacionalizar essas propriedades de empresas norte-americanas, inclusive empresas americanas foram nacionalizadas, que levou então ao Kennedy em 1962 a impor um bloqueio comercial com Cuba,
proibindo que todos os países que tivessem relações comerciais com os Estados Unidos não poderiam ter relações comerciais com Cuba. E aí é exatamente quando você vai ter essa proibição de comércio com Cuba que vai levar a esse isolamento de Cuba e automaticamente a aproximação dela com os arqui-inimigos americanos, que vai ser a União Soviética, que vai levar aí em seguida também o que a gente já deve ter visto aí, a gente vai ver para frente em geopolítica um pouquinho sobre a crise dos mísseis, que quase teve aí a questão de uma guerra nuclear e aí de ataque ao território dos Estados Unidos. E também aqui esse bloqueio, e aí Cuba, que era justamente essa ideia do bloqueio econômico para enfraquecer o país e levar à deposição do Fidel Castro, a gente percebe que saiu pela culatra, porque Cuba foi financiada até o fim da União Soviética pela União Soviética, que trocava açúcar e tabaco por petróleo, basicamente, é uma desvantagem para a União Soviética, e fez com que Cuba atingisse, por exemplo, níveis de vida ou de qualidade de vida invejáveis. O primeiro país que acabou com o analfabetismo, a gente vê até hoje o resultado disso, por exemplo, que Cuba exporta médicos para o mundo, do programa Mais Médicos no Brasil, que foram agora também para a Itália ajudar com o coronavírus, no continente africano. Então, por mais que seja uma ditadura socialista, mais no passado, tá, do que hoje, Cuba desfruta de níveis educacionais de saúde bastante significativos, tá? E aí hoje tem críticas favoráveis e contrários ao que acabou acontecendo. O que eu preciso saber desse bloqueio econômico aí em Cuba, que é de 1962, são três coisas basicamente. Ele foi de 62, ele foi transformado em lei nos anos 90, tá? E aí se aumentou ou se intensificou esse bloqueio econômico ao longo dos anos 90. Depois, nós vamos ter uma redução desses bloqueios. Nós vamos ter no início do século agora, Fidel Castro morre, tá? Ele renuncia antes disso. Quem vai assumir o governo é o irmão dele, que é o Raul Castro, que vai ter o início de aproximação com os Estados Unidos em 2014. Tá? O Obama visitou, o primeiro país a visitar depois do bloqueio econômico a ilha de Cuba. Obama queria o fim desse embargo, mas teve dificuldade de aprovação disso no Congresso, tanto que foi reaberta a embaixada dos Estados Unidos em Havana e a embaixada cubana em Washington. Começa uma reaproximação até de permitir trocas comerciais. Hoje os Estados Unidos ele é o quarto maior exportador de produtos para Cuba, principalmente de comida e remédio, tá? Porém, quando teve o fim do governo do Obama, que assume o Trump, Trump tem aí joga tudo por terra isso e tem uma visão completamente diferente sobre essa reaproximação com Cuba. Então ele vai enrijecer mais ainda essa ideia do bloqueio econômico e hoje não é mais o Raul Castro, presidente de Cuba, mas assumiu o primeiro que civil, digamos assim, que não tem origem militar, que é o Miguel Dias-Canel, tá? Que é o presidente de Cuba de hoje, e o Brasil, com o atual governo, que é a primeira vez em 27 anos que o Brasil dá uma guinada na geopolítica e começa a apoiar o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba. Então, em 2019, o Brasil, no atual governo, muda completamente o entendimento que a gente tem sobre política externa e junto com os Estados Unidos, Palau, Nicarágua e Israel são favoráveis ao bloqueio econômico aí a Cuba, tá? Algumas das características ainda disso, para a gente lembrar, o que eu já havia comentado, são as áreas aqui que eu coloco mais densamente povoadas, então densidade demográfica bastante significativa, tá? Essas maiores nas capitais, onde a gente vai ter um problema muito grande com urbanização, porque as próprias plantations em si, por não demandarem hoje mais uma grande quantidade de mão de obra e as pessoas buscando melhores condições de vida migram para essas cidades e aí nas cidades elas não encontram essa melhora e tal, então eu vou ter uma questão de violência urbana muito grande. El Salvador é um dos piores países do mundo, por exemplo, Honduras, Nicarágua,
São países que têm um poder paralelo muito grande em questão dos narcotraficantes, tá? Né, que controlam essas regiões. Então, é uma condição muito complexa que vive a população desses países aqui também. Tá? E algumas características gerais, então, que eu coloco: elevada taxa de urbanização, baixa qualidade de vida, a gente vê isso pelos IDHs, elevada mortalidade infantil, as instabilidades internas por esses grupos paramilitares que estão aí disputando o governo como se fossem aí não posso dizer que seriam milicianos, tá? Mas seria algo parecido com isso, tá? Esses grupos armados que disputam o poder com o governo ou os guerrilheiros, quando não estão junto com o governo nesses casos, tá? Mas são conflitos bastante grandes porque envolvem domínios de território e aí, obviamente, gera as instabilidades sociais, políticas e econômicas. Isso é um dos principais fatores que impedem o crescimento ou o desenvolvimento econômico. São países que têm uma enorme dependência econômica, depende basicamente das exportações de produtos primários ou do turismo, ou ainda das pessoas que saíram desses países e foram principalmente para os Estados Unidos, e que o repasse de dinheiro desses que estão nos Estados Unidos para as famílias que ficaram é extremamente importante para a economia dos países. A gente pode dizer que uma parte significativa da população vive desse dinheiro que é mandado de volta aí para aqueles que conseguiram, mesmo de forma ilegal, chegar nos Estados Unidos. Baixíssimos níveis de industrialização, já que nunca foi o foco desses países, nunca tiveram um impulso para isso, tá? E basicamente eu preciso ter uma noção de que a América Central, tirando o turismo, que é o qual é bem significativo, ela enfrenta problemas bastante sérios, bastante similar ao restante da América Latina, que é a América do Sul, que aí a gente vai ver na próxima aula, que daí eu preciso de um pouquinho mais de tempo para falar para vocês, já que envolve aí Mercosul, Pacto Andino, que a gente precisa ter uma noção também dessa aula, ok? Eu vou parando por aqui, então, gente. Dúvida, eu espero que vocês me escrevam, tentem resolver os exercícios. Vocês já foram alfabetizados, então eu espero que vocês leiam a apostila de vocês. Tem muita coisa que vocês podem observar na apostila que ele fala sobre fatos que aconteceram na época que essa apostila foi escrita, é o que estava acontecendo na geopolítica do momento. Então, a chance disso cair em prova hoje é praticamente nula, tá? Então, o que eu preciso sempre ter uma noção hoje de América Central, que tem uma chance maior, está mais relacionados aos fenômenos como furacão, terremoto, bloqueio continental de Cuba e um pouquinho sobre paraísos fiscais. Basicamente é isso, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima semana.